Oiê! Faltam menos de 2 semanas pro vestibular que eu vou fazer e eu confesso que eu tenho estado muito ansiosa para fazer esse vestibular, mas eu sei que agora é melhor manter a calma, ser uma pessoa calma. Enfim, eu comecei organizando o lugar que eu ia ficar. Nesse dia eu comecei por biologia. Algo que eu sempre faço é começar pela matéria assim que vai aquecer a minha mente. Então eu começo ou com português ou com biologia. Geralmente essas matérias que eu gosto mesmo, então eu tendo começar com elas. Sempre tento deixar água, óculos, cobertor, qualquer coisa que vai fazer eu levantar durante os estudos, para eu não ter desculpa para ficar levantando. Essas matérias que tem toda uma teoria por trás, geralmente eu gosto de pegar o livro para ler mesmo, porque sempre acontece de eu não entender alguma coisa, e se eu tiver num vídeo eu vou ficar voltando e indo, e isso acaba me distraindo muito. Então no livro eu só vou lá, grifo, volto no que eu grifei e fica muito mais fácil para anotar também. Eu geralmente tento fazer uma leitura assim bem por cima, anotar o que eu achei importante e depois eu vejo um vídeo aula para ficar bem fixado e eu volto no livro para fazer os exercícios. Agora nessa fase que eu tô de faltar menos de 2 semanas para fazer o vestibular, eu sei que eu deveria estar focando muito mais em fazer provas antigas, mas eu confesso que eu tenho dado uma procrastinada para evitar ver como que eu tô indo. Mas no próximo vlog, que na verdade vai ser o vlog que eu vou gravar hoje, eu vou estar fazendo provas e focando bastante nessa parte. Mas também eu acho muito importante eu me sentir segura de ter a teoria para estar preparada para qualquer questão. Parado com outras provas, por exemplo, o Enem, que eu já fiz, eu tô me sentindo bem mais segura, justamente por saber que eu não tenho que me aprofundar tanto. Porque que um medo que eu tinha muito quando eu era mais nova era de ter que saber realmente a teoria e ter aquilo fixado na mente. E agora, hoje em dia, eu entendo que eu tenho que entender o modo de fazer a questão. E algo que eu tinha muito na minha mente, eu acho que por eu querer ser muito perfeccionista em tudo, era de, mas se eu for estudar e eu não for lembrar pra sempre, pra minha vida mesmo, eu não vou nem estudar, sabe? Eu acho que era uma maneira de evitar também, mas hoje eu tenho que o que for pra lembrar, o que for importante, a minha mente vai lembrar, sabe? O que eu tenho que fazer é focar nessa prova, de lembrar nessa prova. Aí eu fui fazer meu almoço e agora eu tô viciada em deixar purê de batata na geladeira. Você basicamente junta o que tiver de bom na sua geladeira. Eu coloquei aí proteína de soja, queijo, catupiry, coloca no micro-ondas e assim, muito prático, muito bom. E aqui eu fiquei falando como que eu amei Beleza Fatal, como que eu amei essa série. E agora eu não sei o que eu vou fazer, por causa que todo almoço eu assistia Beleza Fatal. E atuação, cinematografia, trilha sonora, assim, tudo muito perfeito nessa série. Aí eu fui pro computador que fica do lado dessa TV que eu mostrei. E não é um bom lugar para estudar, mas eu precisava ver vídeo aula, então o que eu fiz? Eu coloquei o vídeo aula na TV e fiquei pedindo pro chat GPT e fazendo o resumo do que eu tava vendo no vídeo, por causa que eu sou uma pessoa assim que aprende muito por leitura, então eu preciso ir fazendo isso, de ir lendo, pausa o vídeo, enfim, é meio complicado o jeito que eu estudo, mas funciona. Mas logo eu também desisti de filmar aí, por causa que aí a iluminação muito ruim, e eu fiquei bastante tempo aí estudando. Depois vai mostrar que eu fiquei 1 hora e pouco, porque acabou que eu fiquei olhando pra TV e anotando com o caderno em pé. Enfim, né? Pessoas hiperativas.
E ai, gente, teve uma hora que eu desisti de gravar aí, por causa que tava muito ruim o ângulo da câmera. Mas eu gravei um pouco porque eu tava estudando, né? E esse é o Study Vlog. E eu não gravei aí, mas eu tava estudando com o meu professor preferido de biologia, que é o Jubilu. E ele faz essas revisões de biologia pro Enem. E eu tento focar mais nisso, sabe? Na parte de biologia. Por causa que ele já explica de uma forma assim, ó, vai cair isso na prova. E aí eu só vou estudando. E eu tô bem preocupada por causa que eu não estudei genética. E ele falou que tem 52 aulas de genética. E é um assunto bem longo e eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu tava mostrando como fui vitoriosa e estudei 1h23 segundos. E aí eu fui relaxar depois. Fui passear com meus cachorros, na verdade. Fui dar uma volta, respirar o ar puro, sabe? Depois de estar muito tempo confinada no meu quarto, não estudando, né? E aí eu também estudei um pouco de programação, que é o curso que eu quero fazer, né, ABS, mas eu não mostrei aí. Por algum motivo eu não mostrei aí, mas eu estudei, fiquei estudando, depois eu jantei, de novo purê de batata, e depois eu fui estudar. E eu provavelmente não deveria ter estudado nessa hora, por causa que eu tava me sentindo muito ansiosa. E eu quase pirei aí, basicamente. Mas aí eu estudei um pouco de probabilidade, que era uma matéria fácil, assim. Então foi bom. E eu estudei com o Pota Concurseiro, gente. Eu amo estudar português e matemática com ele. Ele vai, assim, pra questão mesmo, o jeito que cai. Tem pra vários concursos vestibulares e eu gosto muito de ver os vídeos dele, do Pota Concurseiro. E, gente, eu vou ser bem sincera, eu peguei esse livro em Perfeitos, que eu amo muito esse livro, e eu falei assim, não, vou ler, por causa que eu tava meio desanimada, aí eu falei, vou ler esse livro, vou ficar bem alto astral, mas eu não li. Eu deitei na minha cama, coloquei o livro do lado e eu não li, eu não li o livro. Mas pro Story Vlog que eu vou fazer de hoje, eu vou ler esse livro. E eu vou colocar a timelapse pra garantir que eu vou ler. Enfim, esse foi o vídeo, meu primeiro story vlog. E eu tentei ser mais sincera possível. Não ficar fingindo, eu estudei tudo isso. E eu fui muito produtiva por causa que nesse momento tá sendo assim, puro desespero. E eu sei como que pode ser muito solitário estudar, principalmente quando que você estuda em casa, sozinha, assim, por conta, acaba sendo uma coisa muito solitária. Por isso também que eu resolvi gravar esse story vlog pra me motivar, te motivar. E eu acho que eu devia ter sido um pouco mais séria nesse story vlog, mas aí eu não teria sendo quem eu sou. E eu vou deixar aqui as indicações que eu falei durante o vídeo de canais e mais alguns canais que eu gosto também, se eu lembrar. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E é isso, gente. Um beijo e tchau!